Fala galera, professor Camacho na área Mundo Química. A aula de hoje falará sobre equilíbrio químico. Solta a vinheta! Equilíbrio químico. Quando a velocidade de decomposição dos reagentes for igual à velocidade de formação dos produtos, nós vamos ter uma situação de equilíbrio. Todas as suas características nós vamos estudar na aula de hoje. Teoricamente, todas as reações químicas ocorrem em dois sentidos. Reagentes transformam-se em produtos e produtos regeneram os reagentes. Essas reações são chamadas de reações reversíveis. Mas temos também as reações que ocorrem em um único sentido, ou seja, reagentes transformando-se em produtos. Essas reações são as reações irreversíveis. No equilíbrio químico, nós vamos tratar somente com reações reversíveis, aquelas que vão e voltam. Observe a reação que está aparecendo aí no seu vídeo. Essa reação é uma reação reversível. Perceba que a seta reacional é diferente. Ela tem uma ida e uma volta, ou seja, mostrando que a reação vai e volta. Reagentes transformam-se em produtos e produtos regeneram os reagentes. Essas reações que serão importantes para o nosso estudo aqui no equilíbrio químico. Nesta reação, quando nós temos o N2O4 se transformando em 2 mols de NO2, nós costumamos dizer que essa reação é a reação direta. A reação onde os 2 mols de NO2 se transformam em N2O4 é a reação inversa. Um outro exemplo de reação reversível é aquele onde gás hidrogênio reage com gás nitrogênio formando amônia. Esta é a reação de Haber-Bosch, ou processo de Haber-Bosch, muito importante para a formação de amônia e a formação de explosivos na Segunda Guerra Mundial. De uma forma genérica, toda a reação reversível vai se apresentar dessa forma. A mais B com seta dupla formando C mais D. Ou seja, se nós verificarmos a reação direta, os reagentes são A e B e os produtos C e D. Se verificarmos a reação inversa, os reagentes são C e D e os produtos A e B. Uma maneira bem importante de graficamente definirmos o equilíbrio químico é observado neste gráfico. O gráfico apresenta no eixo Y a velocidade das reações e no eixo X o tempo dessas reações. O que vai acontecer em uma reação reversível? No tempo zero, nós teremos a velocidade máxima direta. Essa velocidade vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Porque vai diminuindo a concentração dos reagentes. Ao mesmo tempo, a quantidade de produtos vai aumentando. Por quê? Porque os reagentes estão se transformando em produtos. Ou seja, a velocidade inversa vai aumentando. Então, a direta, aí de cima, está diminuindo, a inversa, aí de baixo, está aumentando. Isto vai acontecendo até que nós vamos atingir a situação onde as duas velocidades terão o mesmo valor. Neste exato momento, nós temos a situação de equilíbrio químico. Um outro gráfico importante que vai demonstrar uma situação de equilíbrio é esse que está aparecendo agora. Nele, nós temos as concentrações no eixo Y, enquanto no eixo X continuamos tendo o tempo. Observem que a concentração dos reagentes no tempo zero é máxima. Por quê? Porque a reação não começou ainda. No tempo zero, a concentração dos produtos é mínima, é zero, porque nós não temos produtos sendo formados. No momento que se inicia a reação, a concentração dos reagentes começa a diminuir, enquanto que a concentração dos produtos começa a aumentar. Chegaremos a um ponto onde teremos uma estabilidade, onde teremos uma concentração de reagentes e produtos constante. A partir deste ponto, nós temos a situação
de equilíbrio químico. Galera, muito importante. Esses dois gráficos que nós acabamos de ver demonstram que o equilíbrio é atingido, mas a reação não para. A formação de produtos e a regeneração de reagentes estão na mesma velocidade, ou seja, a velocidade direta é exatamente igual à velocidade inversa. Não temos parada de reação, temos uma estabilização da formação de produtos e da regeneração dos reagentes. Quando todas as substâncias na reação química em equilíbrio estão no mesmo estado físico, dizemos que esse equilíbrio é homogêneo, como todos os exemplos que vimos até aqui. Se em uma reação química tivermos substâncias que estão em estados físicos diferentes, aí nós teremos um equilíbrio químico heterogêneo, porque teremos substâncias, por exemplo, líquidas e sólidas na mesma reação. Quando a gente fala em equilíbrio químico, nós temos que definir a coisa mais importante dentro desse tema, que é a constante de equilíbrio em relação às concentrações molares dos reagentes e dos produtos, o chamado Kc. Vamos a ela. Para o cálculo do Kc, a constante de equilíbrio em relação às concentrações molares de reagentes e produtos, precisamos usar a reação genérica. Aí está ela. Nela aparece a velocidade direta, reagentes transformando-se em produtos, e a velocidade inversa, produtos regenerando-se em reagentes. Vamos começar a colocar isso em forma de expressões? A velocidade direta terá sua expressão da lei da velocidade definida por Vd é igual Kd vezes concentração de A elevado a A vezes concentração de B elevado a B. A velocidade inversa terá sua lei da velocidade definida por Vi é igual a Ki vezes concentração de C elevado a C vezes concentração de D elevado na D. No equilíbrio, as duas velocidades, Vd e Vi, terão iguais valores. Então, vamos igualar matematicamente. Vd é igual a Vi. Igualando as leis das velocidades, percebam, temos uma constante para um lado, uma constante para o outro. Concentrações de um lado da igualdade, concentrações do outro lado da igualdade. O que temos que fazer em termos matemáticos? Colocar tudo o que é constante de um lado e tudo que é concentração do outro. Assim vamos ter Kd sobre Ki é igual concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Toda vez que na matemática, física e química tivermos constante sobre constante, uma nova constante é definida. E essa nova constante é o Kc, ou seja, Kc é igual concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Cada reação química terá o seu Kc. Logo, o Kc é expresso por reação química. O Kc é totalmente dependente da temperatura, não importando assim a concentração dos reagentes ou a concentração dos produtos. O Kc, constante de equilíbrio em relação às concentrações molares de reagentes e produtos, é um número puro, ou seja, não tem unidades, é adimensional. Também, para a expressão do Kc, não valem líquidos puros ou sólidos, somente substâncias gasosas ou aquosas. Vamos expressar agora o Kc para a reação que está aparecendo aí na sua tela. Nesta reação, nós temos nos reagentes gás nitrogênio, N2, mais 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia, NH3. O Kc, lembrem-se, concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Assim, o Kc dessa reação é igual concentração de NH3 ao quadrado dividido pela concentração de N2 elevado a 1 vezes a concentração de H2 elevado a 3. Além de expressarmos o Kc, a constante de equilíbrio, em relação às concentrações molares de reagentes e produtos, nós podemos expressar o Kp. O Kp é a constante de equilíbrio em relação às pressões parciais. O Kp só é expresso para reagentes ou produtos gasosos. A constante de equilíbrio é uma razão entre produtos sobre reagentes.
Se é uma razão, o valor desta constante nos demonstra se em uma reação química nós temos mais produtos ou mais reagentes. Como assim, professor? Eu não entendi. Eu te explico agora. Se o teu K tem um valor alto, isso está indicando que tu tem uma maior quantidade no numerador. E quem está no numerador na expressão do Kc? Os produtos. Um K alto indica uma maior quantidade de produtos. Agora, se tivermos um K baixo, um K pequeno, o que isso indica? Indica que nós temos uma maior quantidade de valor onde? No denominador. E no denominador, na expressão do Kc, nós temos os reagentes. Assim, quando K for um número baixo, indica que o nosso equilíbrio está deslocado para o lado dos reagentes. Um tópico bem importante em relação ao equilíbrio químico é: o que ocorre com a constante de equilíbrio quando eu manipulo uma reação? Por exemplo, o que ocorre com o Kc quando eu inverto o sentido de uma reação? O que ocorre com o Kc quando eu somo duas reações? Bem importante, caiu no Enem de 2015. Vamos dar uma olhadinha? Vamos começar observando o que acontece com a constante de equilíbrio quando invertemos o sentido de uma reação. Observe essa reação. Esta reação direta tem uma constante de equilíbrio valendo 6,46. Se nós invertermos o sentido dessa reação, o que acontece, minha gente? Reagentes se transformam em produtos e produtos se transformam em reagentes. Ou seja, invertemos o denominador e o numerador dessa reação. Qual vai ser essa nova constante? Quanto ela vai valer? 1 sobre 6,46. Exatamente o inverso da primeira reação. Vamos usar a mesma reação para verificar o que acontece com a constante de equilíbrio se dobrarmos os coeficientes estequiométricos de cada membro da reação. Prestem atenção. Se nós dobramos o valor do coeficiente estequiométrico de cada membro da reação, na expressão do Kc, estes valores serão elevados ao quadrado. Assim, a nova constante também terá que ser elevada ao quadrado. Se tínhamos, para essa expressão, 6,46 como Kc, o Kc da nova reação terá o valor de 41,7, ou seja, 6,46 elevado ao quadrado. Como último tópico dessas constantes de equilíbrio, vamos verificar o que acontece com o Kc quando eu tenho reações sucessivas. Tu te lembra? Reações sucessivas são duas ou mais reações que serão somadas formando uma reação global, uma reação final. Nesse tipo de reação, a reação global terá o Kc a partir da multiplicação dos Kcs dessas reações sucessivas. Vamos dar uma olhadinha nisso? Observe essas três reações sucessivas. Cada uma tem o seu respectivo Kc. Nós queremos a reação global, o Kc desta reação. Para isso, vamos ter que multiplicar esses 3 Kcs das reações sucessivas. Fazendo isso, expressando cada Kc, observe, nós poderemos cortar o que está igual no numerador e no denominador dessas respectivas reações. Assim, o Kc final da reação global vai ser igual à multiplicação dessas 3 reações sucessivas. Dá certinho sempre. É bom deixar bem claro o que acontece no Kc nesses 3 exemplos que vimos, pois pode ser tema do Enem. Quando a reação é invertida, o Kc fica ao inverso, ou seja, 1 sobre o Kc. Quando a reação tem os seus coeficientes estequiométricos dobrados, o Kc fica elevado ao quadrado. E quando nós temos reações sucessivas, o Kc desta reação global será a multiplicação dos Kcs. Lembrando disso, tu vai ir bem na prova de Química do Enem. As reações em equilíbrio são importantíssimas para a produção de substâncias químicas, como a amônia, que a gente falou há pouco tempo na aula.
Importante também é o teu equilíbrio, teu corpo e a tua alma. O teu equilíbrio, a tua dedicação vai te dar como recompensa a tua aprovação no Enem. O Mundo Química, o Mundo Edu, nós estaremos sempre contigo. E o nosso objetivo continua sendo o teu objetivo, o topo do Enem. E aí, curtiu a aula? Se tu curtiu a aula, cara, te inscreve no canal. Não deixa de dar vários likes aqui e apertar nesse sininho aí para tu receber a notificação quando tivermos vídeos novos. Não deixe também de deixar o teu comentário, porque assim a gente vai saber se tu curtiu, o que mais tu quer ver, mais coisas que a gente pode te ajudar. O Mundo Química, este professor Camacho, estará sempre à disposição. Um abraço!